Salve Maria, pessoal. Eu sou o terceiro católico. Brincadeira, eu sou o Gustavo Queiroga. Estamos começando mais um Ecclesiancast, o seu podcast católico, onde a fé se encontra com conhecimento. Olá família, paz de Jesus, o amor de Maria. Eu sou, de verdade, Juninho Alves. Estaremos juntos aqui nessa jornada buscando os tesouros da fé católica, né? E hoje temos, assim, tesouros riquíssimos aqui conosco. Por graça de Deus, estamos aqui recebendo hoje o professor Tiago Lopes. Seja bem-vindo, professor Tiago. Muito obrigado, Juninho. Muito obrigado, Guga. É uma alegria imensa estar aqui partilhando dessa conversa com vocês. Vai ser maravilhoso, com certeza, né? E o podcast Ecclesiacast acontece, primeiramente, graças a Deus, e segundo, graças aos nossos apoiadores, né? Então, conosco desde o início do podcast, as lojas Toda Tua Maria, né? Você que já é consagrado ou quer se consagrar a Nossa Senhora pelo método de São Luís de Montfort, você pode adquirir a sua cadeia de consagração pelas lojas Toda Tua Maria, que é parceiro da Ecclesiacast. Então, vai estar aí o QR Code, aponta a câmera do celular, vai lá para o Instagram, link da bio, vai no WhatsApp e diz assim: eu quero meus 10% de desconto que o Ecclesiacast me deu. Vão dar os 10%, tá? E aí você pode adquirir sua cadeia e personalizar. Ah, eu sou devoto de Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora de Aparecida. Você vai escolher a Nossa Senhora que você tem mais afeição e carinho. Ah, eu quero colocar São Bento, São Miguel, São José. Fique à vontade. A minha aqui tem Nossa Senhora de Fátima e São José. E aí, gente, lá você adquire também outros produtos. Lá você tem pulseiras, correntes, enfim, tudo para você viver bem a sua fé católica, sua devoção a Nossa Senhora e a São José. Então, Toda Tua Maria está conosco desde o início do Ecclesiacast, nossa parceiraça. Guga, vamos dar aquele recadinho importante para a galera nos ajudar também, né? Com certeza. A gente tem aqui na tela o nosso QR Code aí para você fazer sua oferta e ajudar a gente a custear, né? Toda essa estrutura bonita que a gente fornece aqui para... necessita, né? Para tocar o Ecclesiacast. Então você pode ajudar a gente pelo QR Code que está aqui embaixo, a oferta que vem aí do seu coração, não tem nenhum valor específico. Então que você se sinta tocado a ajudar a gente, só chegar junto aqui no QR Code. É isso aí. Gente, vamos começar nosso bate-papo aqui. Vamos falar aqui sobre teologia, história da teologia, é isso mesmo? Falei errado? Teologia da história. Olha aí, eu já me confundindo aqui. Teologia da história, né? Apologética, grego. Então, fica sentadinho aí, pega o caderninho, porque vale a pena pra gente anotar e crescer na fé hoje. Antes da gente começar o assunto propriamente dito, rapaz, eu confesso que eu fiquei surpreso de uma forma muito positiva quando eu conheci o teu perfil lá no Instagram. Ah, foi? Por tu ser um cara assim tão novo, né? E trabalhar assuntos tão profundos, né? Aí eu queria que tu falasse um pouquinho para o pessoal de onde é que surgiu esse teu interesse por esse estudo, né? Do grego e tudo mais, por estudo da fé católica de uma forma geral. Conta aí um pouquinho da tua história pra gente, pro pessoal que tá em casa. Perfeito, muito bem. Mais uma vez, agradeço imensamente o convite para estar aqui. Acompanho de casa, né? Tenho uma amizade com o segundo, conheci também o Guga em um dos episódios aqui, né? Então é realmente uma alegria muito grande estar podendo partilhar desse momento aqui com vocês. Mas o que acontece, bem, ainda na minha época de ensino médio, né? Eu estava no terceiro ano do ensino médio, já terminando a fase de estudos. E aí, o Brasil, ele se encontrava, né? Era o quê? Acho que 2020, 2021, mais ou menos. Então, a gente ainda estava naquela pandemia, né? Que assolou o mundo. E o cenário aqui no Brasil, ele estava absolutamente polarizado, né? Então, você tinha aquelas discussões por vacina, né? Pelo Bolsonaro, e você tinha uma polarização muito grande com as discussões políticas que assolavam a internet, né? E eu lembro que ainda nessa época surgiu um caso, né, muito, muito triste, muito lamentável, acho que foi 2020, da menininha, acho que ela tinha uns 12 anos mais ou menos, que ela foi violentada sexualmente pelo tio, né? E por ser uma criança, né? Todo mundo ficou muito chocado e ela engravidou, né? E eu lembro que isso daí acabou fomentando uma discussão tão grande na internet, né? Porque a esmagadora maioria das pessoas estavam pedindo, né, para que a menina abortasse, né? Nessa época, praticamente toda a minha adolescência, infelizmente, eu estive distante da igreja, né? Foi justamente no meu último ano de ensino médio que eu voltei para a igreja, graças a Deus. Mas, mesmo ainda sem ter voltado, aquilo dali me despertava a atenção, né? Porque
eu nunca entendi, mesmo distante da fé, como que alguém poderia defender a morte de alguém inocente, né? Isso daí sempre me pegou muito. E escola, vocês sabem como é que é, né? Muitos dos meus professores têm uma consideração imensa, mas obviamente que discordo de muitas coisas. E eu me recordo que esse assunto adentrou mesmo na sala de aula, né? Com alguns professores, com alguns colegas de classe. E eu era o único da sala inteira que me posicionava contra o aborto do bebezinho, né? E isso daí acabou gerando, assim, uma discussão imensa pro meu lado. Na minha sala, a esmagadora maioria das meninas, vejam, adolescentes já se declaravam feministas e tal, né? A favor do aborto. E eu tive uma discussão com uma colega minha de classe, né? E essa discussão começou a me despertar o interesse de buscar mais sobre aquele assunto. Primeiramente, se trata de uma vida humana. Aquele feto no ventre daquela criancinha é também uma criança já? Ou não é? Né? Existe vida ali? E vejam que isso daqui é uma discussão, assim, ontológica, né? Quando você discute o tema do aborto, você precisa ter domínio exatamente sobre a coisa ontológica mesmo, ou seja, a dignidade da pessoa humana no instante em que é concebido, né? No ventre da mãe. E esses temas começaram a me despertar interesse. Então eu fui atrás, né? Encontrei diversas assim, razões biológicas mesmo, né? Que atestam, de fato, que ali é um ser humano. Mas também razões como que morais, né? E a partir dessa discussão, chegou até mim certos livros, né? E certas homilias também, né? De muitos padres falando contra o aborto e tal. E eu percebi que, no meio de toda aquela polarização, basicamente, a única instituição que se manteve de pé, né? Ou seja, as únicas pessoas que se mantiveram de pé a favor da gestação da criança, né? Para não matar o bebezinho, foram os católicos, né? Foi a igreja. E aí, isso daí me despertou um interesse imenso, né? Então, foi a partir de um mal, pode-se dizer assim, porque infelizmente a criança realmente ela continuou, né? Ela fez o aborto, ela não preservou a vida do bebezinho. Mas foi a partir desse momento que eu comecei peraí, tem alguma coisa errada, né? Não é possível que só eu enxergue isso daqui como um problema, meu Deus. Como é que a sociedade inteira, quer dizer, como é que um país inteiro se posiciona a favor da morte de um inocente? Tem alguma coisa errada, né? Mesmo distante da fé, eu me perguntava, será que Deus ele aprova isso daqui? Não é possível. Não é possível. E foi a partir disso que eu comecei. Tive, graças a Deus, muitos momentos de conversa com o meu primo, hoje dominicano, graças a Deus, Jair Noan, né? Que assim é um dos seres humanos mais inteligentes que eu conheço. Foi ele quem traduziu, inclusive, a teologia moral de Santo Afonso Maria de Ligório para o português, né? Foi um dos primeiros tradutores. Então, tive muitas conversas com ele, sempre foi muito católico. E a partir disso, né? Ou seja, desse eixo central da questão do aborto, da questão da defesa da vida, da dignidade humana, da reprovação total de Deus com o aborto, que eu comecei a me aventurar em matéria de fé, né? No início, com meio que esse meu interesse surgiu dentro de um contexto meio político, né, meio progressista, eu acabei tendo mais interesse em assuntos voltados à política mesmo, né? Então, por exemplo, eu estudei muito sobre o movimento feminista nessa época. Por quê? Porque as principais pessoas que defendiam o aborto do bebezinho eram as feministas, né? E aí, do movimento feminista, cheguei, por exemplo, na questão da revolução sexual. E aí comecei a mergulhar nesse universo, vi o que a igreja dizia sobre, né? Com esse meu primo, Jair Noan, eu aprendi a procurar primeiramente a letra da igreja, né? Ou seja, a igreja é mãe mestra. Quando falarmos sobre teologia da história, falaremos mais especificamente sobre isso, né? Sobre o governo da igreja no mundo. Mas com ele aprendi a procurar primeiramente aquilo que a igreja diz. Então, enquanto estudava o movimento feminista, enquanto estudava a revolução sexual, enquanto estudava a ideologia de gênero, por exemplo, sempre procurava me refugiar no ensinamento da igreja. Porque foi com o meu primo que eu aprendi que o ensinamento da igreja é o ensino certo. Ou seja, em 2021 ficou muito polarizado essa questão, né? Não, eu sou de direita, eu sou de esquerda, né? Com ele, com meu primo, aprendi
a não me rotular de nenhuma forma, né? Sou católico, ponto. Pura e simplesmente católico. Então, aquilo que a igreja disse, pronto, é aquilo que eu sigo, né? Então, surgiu basicamente daí, esse interesse pela vida intelectual propriamente, né? Ou seja, por buscar a verdade a qualquer preço, a qualquer custo. E hoje, assim, não é mais um dos meus carros-chefes de batalha na internet, não é um tema que eu falo muito, mas sempre que surge novamente a polêmica do aborto, eu me lembro, né, de como isso tudo começou e, obviamente, me posiciono totalmente contra. Mas agora entendendo por que eu sou contra, né? Não é mais agindo por intuição, né? Então, hoje eu sei, de fato, dar razões, argumentos, né, não somente morais, porque é de cunho moral essa discussão, mas também biológicos, né, para defender que, de fato, aquilo dali é um ser humano. Eu percebo hoje, Juninho e Guga, que dentro desse ambiente polarizado de internet, as pessoas até querem, muitas das vezes, defender a coisa certa, mas por razões erradas, né? Então, o aborto não é errado porque, por exemplo, o conservadorismo brasileiro diz que é errado, né? O aborto não é errado, vou além. O aborto não é errado simplesmente porque a igreja diz que é errado, né? Porque a Bíblia diz que é errado. Mas o aborto ele é errado porque ele fere objetivamente a dignidade da pessoa humana, né? Se trata de uma vida inocente. Fere a lei de Deus. Falaremos também sobre a lei eterna de Deus e a submissão da lei temporal a essa lei eterna, né? Então surgiu daí esse interesse pela vida intelectual, surgiu de uma discussão seríssima, né, que assolou o Brasil inteiro e que fez com que, graças a Deus, eu me voltasse, eu me tornasse submisso à voz da igreja, parasse de ouvir a voz simplesmente da minha consciência e ouvisse, me permitisse ser guiado por aquilo que diz a igreja, né, por aquilo que diz o Santo Magistério Católico. Então foi daí. Né? Comecei a minha vida de estudos propriamente a partir do aborto. E como é que foi pra isso chegar na internet, assim? Como foi que você decidiu, não, preciso fazer um perfil? Perfeito. Conta aí pra gente. Olha, uma coisa que sempre me deixou assim perturbado da cabeça é que quando eu vejo uma coisa objetivamente errada, eu não consigo ficar quieto, né? Eu não consigo guardar isso daí pra mim. Então, por exemplo, na minha sala, talvez se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje, talvez as coisas pudessem ser um pouco diferentes. Mas ainda na discussão do aborto, meio que assim, eu passei a ser odiado, né? Não pela sala inteira, claro. Mas assim, essas mesmas alunas ditas feministas que eu discutia... Pela turma do amor. Eu ia dizer, exato. não pela sala inteira, mas pela escola inteira. Pois é, tinha professor que já me olhava meio estranho, né? Então, eu via isso daí e não conseguia ficar quieto, né? Não, tá errado isso daí, pelo amor de Deus. Então, assim, com o tempo, eu tinha um perfilzinho de covers, né? Eu sou músico, então eu postava vídeos assim. Olha aí, Olha aí. E aí, já tinha adentrado na vida intelectual, né? Então, não ficava mais pesquisando só sobre aborto, né? Pesquisava sobre a fé, sobre temas relacionados à moral. E me lembro... Já havia me convertido, né? Já havia voltado para a igreja. Me lembro que, acho que finalzinho de 2021... vocês com certeza sabem quem é Allan Carrion, né? Sim. Uhum. Ele tinha feito uma live no Instagram, né? Acho que isso daqui é comum a todo mundo que tá começando a caminhada. Você começa a seguir logo Padre Paulo Ricardo, né? Padre Paulo Ricardo, Padre Leonardo Wagner. Caminho seguro aí. Allan Carrion. Então você vai procurando logo a galerinha ali católica e tal, né? Então eu era muito fã do Allan Carrion. Vamos trazer um dia aqui, né? Muito gente boa, inclusive. Hoje a gente se segue. Por sinal, a gente segue o trabalho Pronto, faça a ponte, Tiago, pra ele vir pra cá. Pode deixar. Ele havia feito uma live no Instagram e lá entrou um rapaz, né? Um protestante, mais ou menos da minha idade, né? Eu acho que eu tinha uns 18 anos, mais ou menos. Entrou um rapaz protestante com as acusações de sempre, né? Então, até esse momento, até essa live do Allan Carrion, o meu principal inimigo, pode dizer assim, eram as feministas, né? Era o pessoal do amor, né, Juninho? Era o pessoal do aborto. Os amantes do amor. Exatamente. Então, o que eu entendia nessa época como inimigo de fé eram esse pessoal, né? Só que quando entrou esse rapaz, né? Prefiro não, por caridade, não falar o nome dele. Quando ele entrou na live e começou a fazer uma série de ataques, né? À fé da igreja, eu percebi, opa, peraí. Então quer dizer que nós cristãos, né? Entendia, veja só que
Eu entendia todos os cristãos unidos contra o aborto, por exemplo, que é verdade, né? Os protestantes também são contra o aborto. Então eu entendia que tava todo mundo junto, né? Mas aí quando ele começou a fazer uma série de ataques, assim, à fé da igreja, eu pensei, opa, calma aí. Não somos tão unidos assim, né? Tudo bem, somos unidos em umas coisas, mas parece que em outras não, né? Então, como assim esse rapaz, ele ousa falar assim do ensinamento da igreja e tal? E aí fui atrás, né? E comecei a entender que, na realidade, a coisa não é bem como parece, né? As diferenças entre o catolicismo e o protestantismo são, assim, substanciais. São de fé, de fato, né? E aí, esse rapaz, ele começou a fazer um alvoroço imenso, né? Então, ele começou a invadir, assim, os perfis dos católicos e começou a falar um monte de coisa. Foi aí, então, que eu, né, no auge aí de início da minha fase adulta, terminando o ensino médio, né? Começando a estudar as coisas da igreja. Fui pensei, quer saber, vou chamar esse cara pra um debate, velho. Não tô nem aí, vou chamar pro debate. Vamos abrir uma live no Instagram e é isso. Foi aí que eu comentei, acho que num post do Alan Carrion, né? Eu fui e falei, seguinte, aí o fulaninho, quer debater, a gente debate agora, velho, em live. Começou a molar o facão já, E bora. aí, pô, o Alan Carrion, tipo, gigante na internet, né? Tem um público muito grande. O pessoal viu aquilo, opa, debate, né? Brasileiro assim, né? Polêmica. Adora, né? Nossa, Nossa, eu recebi tanto seguidor nesse mundo, né? Por um perfil que era de cover. Vê só, já tirei lá os videozinhos tocando violão. Não, agora sou um templário, filho. Agora eu tô indo pra uma cruzada. E aí recebi muito seguidor, né? E acabou que no final das contas o rapaz não quis debater comigo, né? Ele aceitou o debate, primeiramente, mas depois me bloqueou, enfim. Procurei ser respeitoso o máximo possível, mas hoje eu reconheço que, na verdade, isso foi um erro, tá? Por mais que meu apostolado na internet tenha começado assim, hoje eu reconheço que isso foi um erro. Por quê? Porque não exigia preparo, não existia preparo, da minha época, intelectual o suficiente para isso, né? Via que a coisa era errada, queria dizer basicamente a minha opinião, não argumentava, né? Eu queria dizer a minha opinião sobre aquilo. Então, é óbvio que contra um protestante que diz que não, vocês idolatram Maria, vocês idolatram as imagens, etc, etc. Eu ia dizer, não é dessa forma assim e tal, mas não tinha o fundamento de fé, o fundamento apologético, falaremos ainda sobre isso hoje, para rebater aquilo dali. Então, esse debate que não aconteceu, ele foi como que o ponto de partida, assim, do apostolado na internet, né? Começou daí. Como recebi muita gente, né, católica, então pensei, bem, já que o cara não aceitou debater em live comigo, vou tentar rebater as coisas que ele disse através de publicações, né? Perfeito. Então, não tive a oportunidade de discutir com ele em live. Comecei a fazer uma série de postagens, né? De posts. E aí, foi aí que começou, na verdade, o meu estudo da apologética também, né? Até esse momento, como eu disse para vocês, eu estudava coisas relacionadas à fé, à moral, mas não exatamente a apologética contra os protestantes, né? E se me permitirem, eu trouxe aqui alguns livros, né? Usa esse arsenal à vontade. Eu trouxe homem veio aqui... armadíssimo. Esse foi o primeiro livro que eu li. Acho que é aquela câmerazinha que mostra, né? Sim. Esse daqui foi o primeiro livro de apologética que eu li, né? Já depois de toda essa confusão Deixa aí eu ver com aqui, tá, protestantes. por favor. Do padre Júlio Maria de Lombardi. É um livro sensacional, né? O padre Júlio Maria de Luz das Lombardi, Trevas, né? um retórico, assim, de primeira categoria. Você percebe que ele tinha muito domínio de lógica, né? Então ele tinha certa erudição clássica. Ganhei da minha madrinha, né? Minha tia Lourdinha, que Deus a abençoe. E esse livro aqui, quando você lê ele, né? Você percebe duas coisas. O quão certa é a doutrina da igreja e o quão errada é a confusão protestante, né? Tanto é que o nome do livro é Luz nas Trevas, Erros e Objeções Protestantes. Esse livro faz com você exatamente aquilo que ele se propõe a fazer já no título. Ele ilumina mesmo as trevas da ignorância que está na sua cabeça quanto ao assunto. Então, somente para fins aqui de exibição, você vai ter aqui, ó, capítulo 1, o que é um protestante. Capítulo 2, por que os protestantes protestam. Vejam que existe aqui um método, né? Existe um método. Não é simplesmente você sair chamando, o protestante é o herege e tal. Você tem que entender por que é, né? E aqui o padre Júlio Maria de Lombardi, ele faz isso de uma forma fenomenal. É um livro para quem está começando, tá?
E o padre Júlio Maria, quem já leu, sabe muito bem que era um colérico de ponta, né? Então, ele esmaga mesmo, assim, o argumento, né? E você se sente envergonhado pelo protestante quando você lê. Então, hoje reconheço, Guga e Juninho, que esse meu começo ele poderia ter sido melhor na internet, né? Surgiu aí de uma polêmica, onde eu não tinha o preparo suficiente, e eu percebo que muitos hoje começam exatamente dessa forma. Já querem sair debatendo, né? Não, acabei de me converter. Automaticamente tenho que sair convertendo as outras pessoas. É um desejo bom, obviamente, é uma intenção piedosa, de certo modo, mas não é assim que funciona, né? E aí que entra, obviamente, a questão dos estudos da filosofia clássica e etc., que pode ser matéria da nossa discussão daqui a pouco, né? Mas surgiu daí. Tiago, eu fiquei curioso, né, assim, em relação a se você já tinha essa rotina de estudos, né, já era algo inerente a você, e você já tinha esse hábito até para as coisas da escola mesmo, Sim. ou se você, digamos, pelo desejo de crescer na fé, e assim, se disciplinou para estudar, porque assim, a verdade é que o católico médio é preguiçoso, Sim. né? Quer, digamos, ou às vezes simplesmente, digamos, aceita os argumentos da fé católica e é isso porque é isso e não vai Exato, procurar a fundo, criar né? raízes, Exato. aprofundar nisso, ou exatamente por E não acaba- criar as raízes, E acaba sendo chamado de IBGE, né? católico de IBGE, ou chega depois um outro protestante com certa eloquência na fala e o conquista, né? Sim. Então, assim, você já tinha essa rotina de estudo de algo seu, ou foi algo que você precisou, a partir do desejo de rebater, de anunciar a verdade da fé católica, se dedicou, não, eu vou precisar estudar para crescer nesse assunto? Olha, excelente pergunta, viu, Juninho? Excelente pergunta. Acho que a sua pergunta ela ilustra muito bem aquilo que é de fato o cenário do católico, pelo menos do católico brasileiro, né? Desde muito cedo eu gostei, por exemplo, da leitura, né? Então, graças a Deus, o meu pai, a minha mãe, meu tio, eles sempre cultivaram em mim assim, o hábito de leitura. Então, ler, né? Pelo menos no que diz respeito aos livros, isso daqui nunca foi uma dificuldade para mim, tá? Mesmo na época de escola. Agora acontece que é o seguinte, quando a gente tá na escola, o propósito do estudante é passar na prova, né? Ou seja, ele é preparado para fazer exames, pode-se dizer assim, avaliações, para que no final do ano ele consiga uma aprovação, seja no vestibular, né? Ou seja, na própria escola para passar de ano. Pra quê? Pra ficar de férias. Exatamente, exato. Não é pra aprender, pra ficar exato. de férias. Então você passa aí anos da sua vida na escola estudando, simplesmente com o objetivo de passar nesses exames, ficar de férias, né? E tal, se livrar da escola finalmente. Quando você substitui o propósito da coisa, necessariamente o fim dele vai ser alcançado com maior glória. Ou seja, a partir do momento, ainda na escola, que eu comecei a estudar sobre o aborto, por exemplo, para entender o que é que tinha de errado com aquilo dali, o propósito que até então eu tinha foi substituído. Porque eu fui atrás de informação e de conhecimento não para passar de ano. Eu fui porque eu queria saber a verdade. E aqui que tá o ponto, né? Então, por mais que durante toda a minha vida eu sempre tenha gostado, considero eu, né? De estudar, de ler, de procurar conhecimento, mas tinha alguma coisa faltando ali, o propósito. Ou seja, esse interesse de fato de conhecer a verdade se uniu justamente com a minha fé, respondendo agora a pergunta de Juninho, né? E quanto mais eu a conhecia, mais a amava. Então é daqui. Antes, o meu propósito era errado, considero eu, né? Estudar para você passar anos da sua vida estudando somente para passar em exames, não que os exames sejam ruins, né? Não que as provas sejam ruins, mas a finalidade do estudo e do conhecimento não é esse, não é passar em prova. Já pensou se sei lá, para você ser católico verdadeiro, você tivesse que fazer uma prova toda vez? Não funciona dessa forma, né? Então, Santo Agostinho, ele dizia que nós só amamos aquilo que nós conhecemos, né? Então, como eu já tinha certo costume de leitura, pelo menos, né? E de interesse em ler, em adquirir, por exemplo, um novo conhecimento, quando isso se uniu com a fé, então, alcancei novos ares, né? Quando você dá de frente com a verdade, você não consegue mais ignorá-la, né? Você pode ainda tentar
se você tiver malícia no seu coração, você ainda pode tentar fechar os olhos um pouco para ela para vê-la de forma ofuscada. Mas uma vez que o esplendor da verdade brilha diante dos seus olhos, você não consegue mais dar as costas, por exemplo, né? Então foi basicamente isso, Juninho. Eu sempre gostei de leitura, sempre gostei assim de procurar, sei lá, aprender um novo idioma, né? Sou músico, então durante toda a minha vida estudei música, propriamente, né? Mas a partir do momento que eu entendi a finalidade do conhecimento, ou seja, a finalidade de você buscar ter uma vida intelectual, por exemplo, da leitura e etc., aí foi que realmente eu alcancei esses novos ares, né? Entendi o porquê das coisas, né? Eu acho que esse daqui é o ponto, você entender a causa de tudo. Quando a gente chegar na parte da teologia da história, eu vou falar um pouquinho sobre isso também. Eu quero deixar você à vontade para você fazer o seu itinerário. Não, perfeito. Por exemplo, importante para mim foi já começar pela apologética, sequência eu fui estudando patrística, grego. Isso é muito importante. Faça até para quem tá nos acompanhando, que tem esse, rapaz, eu vou Também tomar essa quero, dica né? de Tiago, também quero seguir. Por onde? Isso é muito foi importante. o caminho mais... Perfeito. Digamos, que facilitou a compreensão. Quando você quer começar pelo fim, por algo mais denso, você vai se desmotivar e não vai conseguir caminhar, né? Exato, perfeito. Conta aí pra gente como foi teu caminho. Esse ponto aí é importantíssimo, o Juninho, porque, vê só, como eu disse, quando você começa a sua caminhada de fé, você se sente um templário, né? Então você pensa que você tá indo ali pra uma cruzada, que você é o cavaleiro do Senhor, né? Você vai lutar ali com São Miguel Arcanjo, contra herege, contra tudo que tiver de ruim no mundo. Não funciona assim, né? Não funciona, definitivamente não funciona assim. Então, eu comecei já meio que encarando a disputa, né? Mesmo antes de voltar para a igreja, a discussão do aborto é uma disputa, né? Então, eu já comecei, de certo modo, na área apologética. Ainda que não necessariamente tratando, por exemplo, de doutrina católica, bíblica, etc. Ninguém pode começar por ela, tá? Pela apologética. Por quê? E rapidinho, só para quem tá ouvindo e não é tão familiar essa palavra apologética, quer dizer perfeito. Quando a gente fala aqui no contexto católico, é a defesa da fé, certo? A defesa da fé católica. Para isso, eu até separei aqui uma passagem de São Pedro, né? 1 Pedro 3,15. Deixei já a fitinha marcada para poupar tempo, né? Show de bola. Isso daqui exemplifica muito bem o que é a apologética católica, né? São Pedro, ele vai dizer aqui, 1 Pedro 3,15, né? Para quem quiser ver em casa. Mas tratais santamente o Cristo Senhor em vossos corações, prontos sempre para responder a todo o que vos pedir razão daquela esperança que há em vós. Mas fazei isso com doçura e respeito, tendo uma boa consciência, para que, naquilo em que vos caluniam, sejam confundidos os que difamam o vosso bom proceder em Cristo. Bem, aqui tá, pode-se dizer assim, a autorização sagrada, digamos, para a defesa da fé, tá? Então a apologética católica é isso, é a defesa da fé católica. É estarmos o tempo inteiro prontos para defender aquilo que é a razão da nossa esperança, nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então a apologética, no sentido católico, é isso daqui. Se posso, né, se me permitem dar esse conselho, não comecem pela apologética, tá? Não comecem pela defesa da fé. Por quê? Primeiro, há muitos que já estão do outro lado há muito mais tempo que você, né? E por mais que você tenha a certeza de fé que você, sendo católico, está do lado correto, como é que você demonstra isso para um sujeito que possui bem mais eloquência, como vocês falaram, né? Que já é macaco velho, pode-se dizer assim, que já ouviu os mesmos argumentos que os seus, há muito tempo, e arrisco dizer que sabe rebatê-los. Por mais que esteja errado, mas retoricamente você ainda consegue convencer alguém do falso, mesmo que o falso jamais vai ser verdadeiro, né? Há um protestante, há um pastor chamado Tassos Licurgo, o nome dele. Ele apareceu muito na internet nos últimos dias, né? Devido àquela questão debatendo contra... Ele tem ganhado ateus, né? Debateu contra judeu no podcast lá do Vilela e tal. Ele é um sujeito completamente preparado, tá? Ele é preparadíssimo. E digo mais, até hoje, eu pesquisei algumas coisas sobre ele, até hoje eu não vi ele falar mal da igreja, por exemplo. Ele fez um vídeo, não comemorando, mas falando um pouco sobre a eleição do Papa Leão XIV, disse que ora para que seja um bom Papa e tal. Então, assim, isso daí me chamou a atenção, né? Ele é um sujeito completamente preparado. Então, a apologética não é simplesmente você ter a convicção
de que você está no lado correto. É necessário seguir toda uma linha de conhecimento para que aí sim você tenha o preparo suficiente para mostrar o porquê que você está do lado É correto. porque se você vai defender, é como se você precisasse primeiro se municiar, se preparar, treinar, ter as armas para poder estar nesse combate, Eu ia né? falar exatamente isso. Como é que o cara vai pra guerra sem arma? É, Como só você com a vai- vontade. Exato, exato. Não, você vai ser chamado de louco, né? E com razão, né? Então, não comecem pela apologética. Hoje, isso daqui eu aprendi só depois de adulto já, né? Não mais no ensino médio. Eu aprendi o seguinte. Todos os bons apologistas da fé católica e todos os santos doutores da igreja, eles... A formação deles não era a formação que nós, no nosso cotidiano, procuramos ter. Então, por exemplo, sabemos da leitura do catecismo, né? O católico, ele tem que ler o catecismo, ele tem que ler a escritura, ele tem que ler aquilo que os santos papas, né? Eles nos ensinam. Porém, existe uma ordem de disciplinas que você deve seguir. E aqui que está o ponto. Nenhum doutor da igreja não tinha conhecimento de lógica, por exemplo, né? Essa é a grande preciosidade que é a filosofia de Santo Tomás de Aquino, doutor angélico, doutor universal da igreja, né? Esse é o grande tesouro que Santo Tomás deixou pra gente, né? A ordem de conhecimento a ser obedecida. Então, nós temos na educação clássica diversas disciplinas e todas elas se ordenam à teologia. Todo mundo quer começar pela teologia, né? Porque a apologética tem que ver também com a teologia, obviamente. Então, todo mundo quer começar pela teologia. Não, quero entender o porquê que Deus é unitrino. Não, eu quero entender o porquê que Deus se revelou. Não, eu quero entender porquê que nosso Senhor Jesus Cristo se encarnou, morreu por mim, etc. Tudo bem. Um interesse belo e tal. Você, de fato, tem que procurar a razão da vossa esperança, como diz São Pedro. Mas não é começando do último, né? Começando pelo primeiro. Então, tudo nessa ordem de conhecimento que eu falei se ordena à teologia sagrada, que é a mestra de todas as ciências, né? A teologia é uma ciência. Não é qualquer coisinha, não é algo que você lê numa revistinha e, opa, tô pronta, né? Então, se me permitirem falar da sociedade, né? Foi aí que eu fundei a Sociedade de São Gregório Magno, já adulto, né? Já tendo noção já de qual ordem que deve ser seguida e obedecida. E lá na Sociedade de São Gregório Magno, a gente ensina, literalmente, né, para o católico que não, eu quero de fato ter uma vida intelectual, eu quero aprender o que a igreja ensina sobre isso, eu quero estar pronto para defender a minha fé, né, eu quero entender a razão da minha esperança, a razão da minha fé, o porquê que sou católico. Então, a gente ensina desde o início, ou seja, da primeira disciplina básica, que é a lógica, até chegar na teologia sagrada, né? Então, você tem aqui, de fato, um caminho extenso, um caminho árduo, mas é o caminho que os santos doutores seguiram. É o caminho que os santos doutores, Santo Tomás, por exemplo, pediu para seguir, né? Então você vai da lógica, você passa pela física, você passa pela metafísica até chegar na teologia sagrada, né? Então, é essa a minha recomendação, né? Obviamente tem que fazer o merchan, né? Para que entre na sociedade, porque O link vai estar na descrição do vídeo aí. por favor, né? Por favor, inclusive, se me permitirem, eu posso até conceder um desconto, tá? Pros inscritos, né? Beleza. Legal. Do Eclésiam. A gente pode divulgar depois. Mas faço aqui o convite para que entre na Sociedade São Gregório Magno, porque aqui, de fato, você vai aprender qual que é a ordem do conhecimento, né? Então, além de ter lá cursos, sim, sobre introdução à fé, que são cursos mais catequéticos, né? Além de ter cursos voltados à exegese bíblica, com a hermenêutica dos santos padres da igreja, né? Tem curso lá sobre o Evangelho de Lucas, o Evangelho de Marcos, etc. Cursos de teor filosófico, como, por exemplo, da existência de Deus. Cursos de idiomas, né? Vocês citaram o grego, então a gente tem lá curso de introdução ao grego clássico. Começamos na semana passada o curso sobre gramática, né, para que você consiga dominar a sua própria língua. Então, quantas e quantas vezes a gente não vê os protestantes, por exemplo, na internet, tentando refutar uma doutrina de 2000 anos sem saber usar uma vírgula, né? Sem saber, assim, construir uma oração. O acento. Pega a mulher, adultera. Isso daí, pelo amor de Deus, isso daí é um clássico, né? O sujeito vendo na Bíblia Tá na uma Bíblia. ordem de Deus para adulterar a própria esposa. Eita, é melhor eita, né? Então, a gente ri assim, né, e tal, mas não caiamos no mesmo erro. Não caiamos no mesmo erro, tá? Então, é essa a minha recomendação, né? Claro, ter sempre o auxílio, novamente, da letra da igreja, ou seja,
ter o catecismo em mãos, ter a escritura em mãos, né? Ter os documentos pontifícios em mão para saber qual que é a explicação deste ou daquele ponto. Pio XII, por exemplo, fica a recomendação aí para quem quiser pesquisar um pouco sobre ele. Ele escreveu sobre muita coisa, né? Sobre contracepção, contra a guerra. Escreveu, assim, diversas encíclicas maravilhosas. Mas, assim, além disso, é necessário o conhecimento clássico, digamos, que está presente nessas disciplinas que falei. Da lógica até a teologia sagrada. Tá? Ou seja, a galera música aí, o cara quer achar já o último modo grego sem conhecer o básico do contraponto. Exatamente. Inclusive, os modos gregos vieram da igreja também. Tá? Ele começou sendo os modos começaram a ser chamados primeiro de modos eclesiásticos, né? E depois se tornaram, popularizaram como modos gregos. Né? Eclésia. Exatamente. Tiago, eu sei que o Google já tem algumas perguntas, mas eu, aproveitando o lance do grego aqui, queria que você falasse um pouquinho, né? Foi nessa rotina de estudo que você descobriu a importância do grego para a compreensão do conhecimento da fé católica. Como foi que você descobriu isso? E assim, qual foi a gente, lógico, já associa o grego a uma língua dificílima, né? Tanto quando você quer dizer que você entendeu na o cara falou grego pra mim, né? Grego. E a gente recebeu aqui há uns episódios atrás Padre Dezenilton, né? Isso. Grande parceiro nosso aqui, um sacerdote maravilhoso. E ele trouxe, inclusive, uma edição da Bíblia Sagrada no idioma grego, né? Falando legal. da importância da compreensão do grego para a própria interpretação da palavra de Deus. Falasse pra gente um pouquinho dessa experiência com a língua grega e por que ela é importante para você. Perfeito. O grego é uma das 3 línguas sagradas, né? Então, quais são elas, né? É o grego, o latim e o hebraico, né? São as línguas, são os idiomas presentes na Sagrada Escritura. O Antigo Testamento, escrito originalmente em hebraico. O Novo Testamento, escrito originalmente em grego, né? Que era como que a língua comercial da época, né? Então, para contextualizar aqui o pessoal um pouquinho, hoje em dia, na sociedade contemporânea, o nosso idioma comercial, pode-se dizer assim, é o inglês, né? Na época, há 2000 anos atrás, o idioma principal era o grego. Então, por mais que, por exemplo, os discípulos, eles não fossem gregos, né? Mas o Novo Testamento ele foi escrito inteiramente em grego, tá? Por quê? Porque era o idioma mais falado, era o idioma comercial da época, pode-se dizer assim. Por exemplo, o Império Romano do Oriente, né? Por mais que fosse romano, mas o lado oriental falava todo grego, né? Então, como Nosso Senhor ordenou que os discípulos eles pregassem o evangelho a toda criatura, então, quando eles foram escreveram todo o Novo Testamento em grego, tá? Então, o grego, daí você já vê a dimensão da coisa, né? Os discípulos escreveram em grego, então, não é qualquer coisa, né? É um idioma sagrado. O que eles queriam dizer, eles disseram em grego. Exatamente. A tradução tem que partir daí, né? Exatamente. E digo mais, não existe boa apologética católica sem um conhecimento, pelo menos prévio, tá? Do grego. De passagens importantes do grego, tá? Então, já começamos bem, né? Pois bem, o grego, ele é um idioma extremamente difícil, tá? Extremamente difícil. Por sinal, para que ninguém confunda, tá? Na sociedade, o professor de grego é o Pablo, não é o Tiago. O que eu sei de grego é realmente assim, algo muito, muito, muito breve, né? O professor que de fato domina é o Pablo, ele que dá os cursos voltados aos idiomas clássicos, né? Sei pouca coisa. Então, não existe boa apologética, não existe boa defesa da fé sem o grego. Por quê? Porque o Novo Testamento, como disse, foi escrito em grego. E digo mais, os próprios apóstolos e Jesus utilizaram grego. Nós temos a chamada Septuaginta, né? O que é a Septuaginta? A Septuaginta nada mais é do que o Antigo Testamento, digamos, escrito em grego, tá? Escrito em grego. Foi uma versão encomendada aí por aproximadamente 70 judeus, né? 70 monges copistas, perdão. E é anterior mesmo à vinda de Cristo, tá? Então, já no Antigo Testamento, por mais que o idioma predominante do Antigo Testamento fosse o hebraico, mas havia também versões da escritura em grego, que nós chamamos de Septuaginta ou versão dos 70. Tá? Então, nosso Senhor Jesus Cristo, ele se utilizou muito da Septuaginta. Não estou com um dado aqui, mas há um dado que mostra quantas vezes que o grego, as escrituras do Antigo Testamento na tradução grega foram utilizadas no Novo Testamento. Assim, é um número absurdo, gigante, né? Então, isso pressupõe que os discípulos e Nosso Senhor Jesus Cristo, quando se utilizavam da Escritura, faziam referência à Septuaginta, tá? Então, para quem estuda a exegese e a hermenêutica bíblica, isso daqui faz total diferença, tá? Faz total diferença, porque às vezes você pode estar tentando procurar no hebraico algo que Nosso Senhor quis se referir no grego,
por exemplo, né? Então é necessário ter esse preparo. Por isso que, novamente, na sociedade, a gente oferece esse curso de introdução ao grego clássico, tá? Mais uma vez, o professor Pablo, ele realmente ele é formado, né, na área de letras, não de letras clássicas, ele é formado em letras, mas ele faz um estudo autônomo das letras clássicas e ele é o professor de grego por lá. Então, para que o pessoal entenda a importância, é basicamente isso, né? E não somente no contexto bíblico, mas também no período patrístico, né? Então, os padres que escreveram em grego, como é que você vai conseguir, né, se você quer ser de fato um estudioso, né, da patrística, você precisa consultar esses textos em grego, tá? Em grego. Quem é da área aí de tradução, por exemplo, e de linguística, São Jerônimo, ele sabia traduzir nos 3 idiomas, né? São Jerônimo, ele traduziu do latim, do grego e do hebraico. Então, não é qualquer coisa, né? Então, é basicamente essa que é a importância do grego. Tem textos, inclusive, somente para fins de exemplo, né? Para que as pessoas entendam como que dentro do Novo Testamento você consegue encontrar verdades, assim, muitas das vezes ocultas, mas que o grego acaba te fornecendo um certo entendimento. Em Lucas 1, no episódio da Anunciação, né? Lucas 1, 27. Quando São Gabriel, ele chega, ele se apresenta a Nossa Senhora, ele se utiliza de um particípio perfeito em grego, né? Pelo menos foi escrito em grego, né? Lucas se utilizou, que é o ketcharitomene, né? Talvez alguns que estão assistindo já tenham ouvido falar, né? O ketcharitomene, segundo a tradução de São Jerônimo, ele indica a plenitude de graça presente naquela alma de Nossa Senhora, né? Na alma de Nossa Senhora. Então, vejam como que a partir de um particípio no grego, por exemplo, nós conseguimos alcançar diversas verdades de fé. Ora, Nossa Senhora, o episódio da Anunciação, se deu antes da encarnação de Cristo. Por que Cristo se encarna? Porque o homem estava perdido, afundado no abismo do pecado, e era necessário que Cristo viesse comunicar a sua graça na cruz, para que aí sim a alma do homem fosse regenerada pela graça do Senhor e fosse, portanto, salvo. Mas ora, como que Nossa Senhora ela possuía a plenitude da graça se Cristo nem veio ao mundo ainda, né? Ou seja, percebam, um único termo, uma única palavra pode fazer total diferença no contexto geral. E antes, porque o anjo Gabriel vai dizer depois, né? A sombra do Altíssimo te cobrirá. Exato. Ou seja, naquele momento, ela não tinha ainda sido revestida Exatamente. pela sombra do Altíssimo para conceber Exatamente. Cristo, né? Mas já possuía, como aponta São Jerônimo, a plenitude da graça. Porque é esse o sentido do termo, né? Do particípio do ketcharitomene, né? Aquela que possui em plenitude, ou seja, não é pouco, não é mais ou menos, não é muito, é a plenitude da coisa, né? Ou seja, por isso que muitos interpretam, né, que a alma de Nossa Senhora transborda de graça, né? Ela já possuía essa graça antes mesmo da encarnação de Nosso Senhor, né? A doutrina católica explica, chama-se a doutrina da redenção preventiva, né? Então você tem basicamente 2 formas de salvar um homem, né? Quando ele cai no buraco e antes dele cair do buraco. No caso de Nossa Senhora, foi antes dela cair no buraco. Ou seja, foi antes de ser manchada com a mancha do pecado original. Isso daqui, alguns protestantes, né, não conseguem entender de forma alguma, né? Então quer dizer que Deus só poderia salvar a sua própria mãe no instante da cruz, né? Então nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Pai, né, a primeira pessoa da Santíssima Trindade, enviaria seu Filho primeiro para um ventre de pecado, para que se misturasse as entranhas do pecado de Nossa Senhora com as entranhas em formação do Cristo. Não tem o menor sentido isso daqui, né? Então, claro, tô falando aqui de forma muito genérica, né? De forma muito ampla. Na sociedade tem curso sobre isso, mas é somente para que vocês entendam a importância, de fato, do conhecimento, pelo menos um conhecimento prévio do grego, né? E acredito que esse conhecimento ele é transmitido aí no curso de Introdução ao Grego Clássico na sociedade. Já entrando na questão da teologia da história, não é isso? O que seria a teologia da história? Que eu pensava que era a história da teologia. Vejam, esses 3 temas são a minha principal área de atuação, né? A teologia da história, a filosofia, porque, como disse, é necessário seguir uma ordem filosófica inteira até chegar na teologia sagrada. Então, teologia da história, filosofia e apologética, né? Que é a área que eu sempre gostei, que eu sempre pesquisei.
quando a gente fala de teologia da história, que quer dizer isso, né? Nós estamos acostumados a olhar a história de uma forma absolutamente biográfica, pode-se dizer assim. Então, na escola, você aprende biografias, né? Você, por exemplo, aprende sobre, sei lá, o governo... Decora datas, né? Exato, decora datas, o governo, sei lá, de Getúlio Vargas, por exemplo, né? Dom João VI e por aí vai. Então, é como se você fosse para a escola para aprender biografias e você não entende exatamente, se você tenta olhar de forma periférica, né? Imaginem que aqui a gente tem o plano de toda a história humana, né? Quando você está na escola, é como se você fosse enxertado aqui dentro. Quando você começa, de fato, a estudar aquilo que chamamos de teologia da história, você sai daqui de baixo e você vem aqui para cima. Ou seja, você encara a história não como algo circular, né? Não como algo fruto do materialismo humano, por exemplo, mas algo que é fruto da providência. Então, quando se estuda a filosofia aristotélico-tomista, você passa a entender que tudo no mundo ele possui uma causa inicial, né, que nós chamamos de causa eficiente, e possui também uma causa final, né? Mergulhemos agora, então, na história humana, né? Qual que é a causa inicial, a causa eficiente de todas as coisas, né? De todo o universo. Vou citar aqui, para fins de exemplo. Eu ia citar o Gênesis, mas como o texto de São João é belíssimo, né? O prólogo de São João. Então, vou citar aqui São João. O prólogo de São João, que todo mundo conhece, né? Minha passagem aqui preferida da Bíblia, diz o seguinte: no princípio existia o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Estava no princípio junto de Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada foi feito. Quando a gente vem para o texto do Gênesis, a gente descobre quem que é o autor de todas as coisas, né? No princípio criou Deus o céu e a terra, porém estava, enfim. Concluí aqui no último versículo. Tal é a história da criação do céu e da terra. Ou seja, Deus, autor, princípio e causa eficiente de todas as coisas, criou tudo aquilo que nós conhecemos. Então, daqui já descobrimos, então, quem é o autor do mundo, quem é o autor da história humana, né? Deus. Porém, ainda falta uma das causas, né? Citei a filosofia de Aristóteles, das 4 causas. São 4 causas, não são só 2, tá? Mas para esse assunto em específico, vou me ater somente ao princípio e ao fim, que é Deus, né? E qual que é a causa final, então, da história humana? Falei sobre isso em uma aula recente na sociedade. O mundo ele só não acabou ainda porque ainda falta se cumprir o número dos eleitos no livro da vida. Tá? Então, Deus ainda só não dizimou a humanidade inteira, a história humana só não se encerrou aqui na Terra, porque ainda falta que os eleitos, ainda falta um número de eleitos, né, a nascer e, portanto, completar aquele que é o livro da vida que fala São João, por exemplo, no Apocalipse. Então, a causa final do mundo nada mais é do que as coisas retornando para Deus. Ou seja, as almas dos eleitos como que confluindo novamente, voltando para o seu Criador, né? Então, quando a gente fala de teologia da história especificamente, nada mais é do que um estudo, uma investigação, uma análise, uma visão da história, não como algo biográfico, como eu falei, não como a história dos reinos, a história das revoluções, a história das sociedades e suas culturas, mas simplesmente o plano de Deus para o homem. Ou seja, o início de tudo, o desenvolvimento da história humana, que é importante também, mas sempre, como falei, convergindo para o plano de Deus. Por isso a doutrina social da igreja ensina, por exemplo, sobre o reinado social de Jesus Cristo, né? Então, o tempo em que vivemos é um tempo colapsado. Por quê? Porque os estados, né, os reinos, os governantes não reconhecem mais a Jesus Cristo como rei soberano, né? Mas o que era para ser feito era que Cristo, de fato, governasse a terra até o momento de sua segunda vinda. Como isso não acontece, ele mesmo profetizou que não aconteceria, né, no Evangelho. Quando o Filho do Homem voltar, encontrará ele fé na terra, né? Então ele já previu isso daí, mas deveríamos estar sob o jugo da igreja, sob o jugo do poder de nosso Senhor Jesus Cristo e de seu reinado aqui na terra, e
no fim de tudo, todas as coisas voltarão para ele. Os eleitos serão como que, a exemplo de São João, né, deitarão as suas cabeças no peito de Nosso Senhor para reclinar então a sua alma depois da provação, depois deste vale de lágrimas que é a história humana e a história do mundo. E, obviamente, os réprobos, né, aqueles que se condenaram aqui na terra, passarão toda a eternidade no inferno. Então é esse o sentido da história, né? E agora tratando mais propriamente como ciência, como uma parte da teologia sagrada, a teologia da história, né? Entender a história como um produto, como algo que provém de Deus mesmo, sua causa inicial e a sua causa final, né? Não por acaso, somente para encerrar essa parte, né? Vou fazer também uma recomendação aqui de um livro, mas não por acaso, pelo menos aqui em todo o Ocidente, né? Nós dividimos o tempo em antes de Cristo e depois de Cristo, né? Por quê? Porque essa marcação de tempo denota o Criador. Quer dizer, o eterno que desce no tempo para que o tempo, então, conflua para ele, né? Ou seja, tudo no mundo agora, de um modo ou de outro, aponta para Cristo, né? Que é o autor primeiro de todas as coisas, inclusive da história humana, tá? Para encerrar, então, essa breve explicação aqui, quero recomendar um livro também, tá? Muito bom. Chama-se O Reino de Jesus Cristo na História, tá? Então, é um livro de teologia da história, tá? Um livro de teologia da história. Muito bom. Quem está começando agora a estudar essa parte histórica, de fato, e teológica, é um livro que vai ajudar muito, né? Inclusive aqui, não sei se dá para vocês verem, na capa é nada mais, nada menos do que o Milagre de Fátima, né? O Milagre do Sol. Então, é um livro muito bom para quem está querendo começar no assunto. E eu disse que eu ia encerrar, mas eu gostaria de falar só mais uma pequena coisinha, né? Fique à vontade. Tem que citar novamente Santo Agostinho, não tem como. Santo Agostinho... O homem é brabo demais. É demais. Santo Agostinho, ele basicamente inaugura essa perspectiva teológica da história, né? Da história do homem, da história do mundo, da história da humanidade, em uma obra fantástica, um clássico, né? Chamado A Cidade de Deus, né? Então, não vou dar spoiler do livro, né? Quero encarecidamente que cada um, de fato, procure essa obra, é uma obra magnífica. Mas, na Cidade de Deus, Santo Agostinho, ele monta como que o plano de duas cidades, né? Você tem a cidade dos homens e você tem a cidade de Deus. Na cidade dos homens, você tem uma sociedade temporal, você tem uma sociedade mutável e, sobretudo, uma sociedade afundada no abismo do pecado, né? E lembrem-se que Santo Agostinho ele viveu no tempo do Império Romano, né? E do outro lado, você tem a cidade de Deus, né? Ou seja, a sociedade eterna, a sociedade transcendente, a sociedade espiritual, sobre a qual habita os eleitos, habita o povo eleito de Deus, né? Então, é muito interessante o contraste que Santo Agostinho faz durante toda a obra desta realidade, desta batalha, de fato, né? Entre a sociedade dos homens e a sociedade de Deus, né? A cidade de Deus. Percebam que isso foi escrito há mais de 1.600 anos, porém permanece presente até hoje, né? Por que será? Chegamos ao ponto... como Chesterton dizia, né? Nós temos que explicar que a grama é verde, né? Nós temos que explicar que um bebê é um ser humano. É uma loucura, né? A história humana inteira, este vale de lágrimas... Que o bebê reborn é uma boneca, né? Ainda tem isso. Ainda tem isso. E fica imaginando que Santo Agostinho diria... Fica imaginando que Santo Agostinho diria de um bebê reborn, né? Então, é o produto aí da cidade dos homens. Quer dizer, é o produto dessa batalha, né? Que só se encerrará, como falei, com a segunda vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo, quando então todas as coisas se voltarão para Ele, as boas permanecerão na eternidade, as más serão condenadas ao inferno. E o livro é basicamente isso, né? Não vou para além disso para que vocês possam ler em casa, mas é o contraste entre a cidade dos homens, é o contraste entre o pecado, né? A Sodoma e Gomorra, pode-se dizer assim, contra a cidade de Deus, a cidade eleita de Deus. Podemos, por exemplo, simbolizar que é a igreja, né? A igreja contra o mundo. Enfim, é uma obra fantástica. Ô, Tiago, eu queria te pedir, pelo que eu já vi de livro ali, já sei mais ou menos por onde é que a gente vai entrar daqui a pouco, né? Mas antes de adentrar nesse tema, eu queria te pedir, se possível, só para ilustrar um pouquinho mais, né? De repente, para ficar até aquele gostinho assim, para quem se interessar, até para fazer os cursos, ou para conhecer um pouco mais sobre teologia da história. Se você podia trazer algum exemplo
de, por exemplo, algum evento histórico ou perfeito. algum império, alguma coisa, sob a perspectiva da trilogia da história. Qual a interpretação que a trilogia da história daria para esse evento ou esse momento? Excelente. Comecemos, então, com, por exemplo, o triunfo do comunismo no mundo, né? Tema absolutamente recente, então acho que é um tema muito pertinente para o pessoal, algo do século passado, que começou no século passado, pode-se dizer assim. E o milagre de Fátima, a profecia de Nossa Senhora de Fátima para os 3 pastorinhos, é como que a prova cabal de que o mundo ele é regido por Deus e de que nós estamos o tempo inteiro nesse conflito entre a cidade de Deus e a cidade dos homens, né? Por quê? Acredito que vocês recebam muitos inscritos que não são católicos, então por mais que todo mundo aqui saiba a história de Fátima, eu vou dar um breve resumo. Por favor, né? Tiago. No século passado, Nossa Senhora, ela aparece para 3 criancinhas pobres, tá? Ali da região de Fátima. E Nossa Senhora, ela revela certos segredos para essas crianças, né? E também profetiza a elas, utilizando-as como instrumentos destas profecias, para que elas preguem a necessidade da oração, a necessidade do Santo Rosário para a salvação da alma e também para que a Rússia ela seja consagrada aos seus cuidados, né? Então, para que o Papa consagre a Rússia aos cuidados maternos de Nossa Senhora, porque do contrário, caso a Rússia não se converta, ela sairá espalhando os seus erros pelo mundo. Estamos falando aqui do ano de 1917, tá? O que aconteceu, primeiro, ninguém deu crédito, né? Ninguém deu crédito, obviamente. Disseram que as criancinhas eram malucas, etc. Mas, 1917, primeiro, Revolução Russa. Então já começa daqui, né? O problema começou a ficar cada vez maior. Revolução que matou centenas de pessoas, né? Foi o pontapé inicial do comunismo enquanto revolução de fato. E logo em seguida, né? Você tem a Segunda Guerra Mundial, né? Você tem a Alemanha nazista e você tem 2 grandes potências, né? Você tem os Estados Unidos, capitalista, mas você tem também a União Soviética, que saiu destruindo nações inteiras, tá? Nações inteiras. Se você pega, por exemplo, o governo de Mao Tse-tung, né? Mao Tse-tung matou mais de 40, 50 milhões de pessoas torturadas, que passaram fome. Isso tudo por quê? Porque a Rússia, primeiro, não se converteu, né? Ou seja, os homens não deram ouvidos àquilo que Nossa Senhora disse. E também, a Rússia ainda não havia sido consagrada inteiramente, tal como Nossa Senhora havia pedido, né? Então, acho que esse daqui é um exemplo cabal, né? De que a história humana, ela só acontece conforme a vontade de Deus, né? Ou seja, existe primeiro um autor que já sabe o que vai acontecer e que governa o mundo, se utilizando das suas criaturas como instrumentos para o bem, para a salvação das almas, né? Então, imaginemos a União Soviética, né? Nossa Senhora, ela foi muito clara, isso daqui que pega todo mundo, né? A Rússia, se não se converter, espalhará os seus erros pelo mundo. A Rússia ainda não era a potência que é hoje, por exemplo, né? Temos visto aí nesses últimos anos a guerra que não se encerra nunca da Rússia contra a Ucrânia, né? Então, quantas pessoas já não morreram, né? Nessa guerra? Mas pior do que isso foi a União Soviética, tá? Talvez as pessoas mais novas não tenham tanto conhecimento sobre isso, mas o comunismo, estima-se que ele matou mais de 100 milhões de pessoas, tá? Há, inclusive, 2 livros muito bons. Eu, infelizmente, não tenho como trazer a biblioteca inteira, mas recomendo aqui um livro chamado Karl Marx e o Diabo, onde o autor ele vai falar muito bem sobre o comunismo, sobre o morticínio, sobre o genocídio dos soviéticos, e também o Livro Negro do Comunismo, que é um clássico para quem está estudando sobre comunismo, tá? Então, o avanço da Rússia... E se me permitir, Diego, rapidinho, quem sou eu para indicar aqui dentro de um professor, né? Mas Não, um livro que eu li recentemente, do professor Felipe Aquino, né? Que ele fala o marxismo, uma ideologia sedutora e perigosa, né? Sim. Que ele traz dados do Livro Negro e ele está sendo uma forma mais inicial para quem está começando a adentrar nesses estudos, é bem interessante. Mas pode continuar, por favor. Então, do lado político, vejam que a profecia primeiro de Nossa Senhora se cumpriu, ou seja, existe, de fato,
uma providência que não somente governa todas as coisas, mas que também as conhece eternamente na sua presciência. Então, Nossa Senhora disse que aconteceria e aconteceu. A Rússia se tornou, de fato, uma potência mundial, matou aí mais de 100 milhões de pessoas porque o mundo não quis ouvir 3 crianças. Né? E, segunda coisa, do âmbito da igreja, né, do âmbito eclesiológico, nós temos aí a ascensão da teologia da libertação, né, que ela começa a dar ali os seus primeiros passos final da década de 50, comecinho da década de 60, né, e hoje praticamente, infelizmente, toda a América Latina foi infestada, né, com esse mal que é a teologia da libertação. Então, eu acho que isso daqui, Juninho, exemplifica muito bem, né, a história humana não é acidental, né? Ela não é por acaso. Então, existe um autor, e este autor, ele a todo instante se utiliza das suas criaturas para a conservação do bem. Acontece que no mundo prevalece mais a cidade dos homens que a cidade de Deus. Né? Então, por mais que a cidade de Deus esteja o tempo inteiro gritando, não podemos fazer isso, né? Abandonemos o pecado, nos voltemos a nosso Senhor Jesus Cristo, a cidade dos homens, infelizmente, não escuta. E Deus, autor que é princípio de todas as coisas e tendo em sua eterna presciência o conhecimento de tudo, como se dará a cada evento humano, que, como eu disse, não é acidental, Deus já os conhece. Deus, ainda assim, em sua infinita bondade, nos alerta sobre os males que há de acontecer na história. E ainda assim nós não o ouvimos. Né? Então, sempre que formos falar sobre União Soviética, o avanço do comunismo, a Revolução Russa e etc., nos lembremos, primeiramente, que no século passado isso tudo já estava predito. Isso tudo já foi premeditado. Nossa Senhora já disse que isso aconteceria. Aconteceu. Aconteceu. Né? Mais alguma dúvida em relação à questão da teologia da história? Deu para ficar entendido? Maravilhoso. Pode seguir com o seu itinerário aí, meu irmãozinho. Recomendo também, para aqueles que já são um pouco mais avançados, né, em matéria de fé, em matéria de vida intelectual mesmo, né? Esse livro aqui chama-se Heresia Protestante, né? Falamos dos protestantes, eu acabei esquecendo de mostrar ele. Esse daqui é um livro, não é para quem tá começando, tá? Porque esse autor aqui, Dr. Carlos de Laet, foi certamente um dos maiores intelectuais que nós já tivemos no Brasil, tá? Então, assim, é como que um dever de honra, um dever moral eu divulgar o nome dele aqui, porque realmente foi um grande gramático, tá? Um grande lógico e um grande defensor da doutrina católica, tá? É basicamente um livro onde ele debate com um pastor protestante, tá? E o pastor protestante, assim, ele é humilhado do começo ao fim do livro, né? E de tudo isso que disse até agora, em relação à apologética, vale lembrar, novamente aqui, amparado no que São Pedro disse, o dever cristão, o dever católico de defesa da fé, ele deve se amparar no conhecimento, como disse, né? Então nós temos que estar preparados, como São Pedro disse, mas também na caridade, né? Então, diante de um mundo que cada vez mais prega o relativismo moral das coisas, né? A liberdade total de consciência, né? Para você ser livre e abraçar o erro, né? Abraçar a religião que você quiser, enfim. A caridade cristã diz o contrário. Se eu vejo que o meu irmão ele está no erro, se eu vejo que o meu irmão ele está condenando a sua alma ao inferno, eu tenho que fazer alguma coisa, meu Deus. Existe um modo como isso deve ser feito. São Pedro diz, com paciência, com respeito, com caridade, né, para que o outro veja em mim Cristo. Para que o outro veja em mim não Tiago. Para que o outro veja em Juninho não Juninho, ou em Guga, Guga. Mas que veja nosso Senhor Jesus Cristo falando por ele. Então, por isso São Paulo diz que a caridade é a única das 3 virtudes teologais que jamais acabará. Nem no céu. Ou seja, se não vai acabar no céu, por que eu tenho que cessá-la aqui na terra? Então, para aqueles que de fato se interessaram pela apologética, né? Que já estão um pouquinho mais... Desculpa interromper, só fazendo uma intervenção. Uhum. A gente tem diversos relatos de testemunhos de pessoas que se converteram aqui, né? Uhum. E todas elas falam que tiveram pessoas próximas que tentaram mostrar de N Sim. formas que o protestantismo estava errado e sim a fé católica, Exato. seja com patrística, seja com conteúdo A, B ou C, mas no final das contas o que converte a pessoa é a caridade. Né? Exato. Exatamente. A caridade Então, vem do sério. alto, né? A caridade vem do alto. É como que o amor do Espírito Santo sendo
disperso na alma das pessoas. Então, não nos esqueçamos nunca, né, desse dever de caridade. Não é simplesmente você chegar... Imagine, eu vejo isso daqui acontecer muitas vezes na internet. O católico, por exemplo, ele já chega colocando o dedo na cara e dizendo: você vai pro inferno, você quer continuar protestante? Né? Você quer continuar espírita? Você quer continuar feminista, por exemplo? Né? Você vai pro inferno. Tudo bem, vai, se continuar. Mas não precisa ser tão agressivo assim de cara, né? Então existe a forma, existe um método a ser seguido. Quando você se converte, infelizmente, essa era a minha postura no início. Como disse, né? Foi um erro. Você pensa que é assim que você vai converter à força. Não funciona dessa forma, definitivamente. Eclésias, rapaz, que aula aqui, viu? Pedi pra você já não perder mais tempo, meter o dedo aí no like, curte esse vídeo para que chegue a mais pessoas. Compartilha esse vídeo aí com todo mundo. Se você não é inscrito ainda, o que é que você tá perdendo tempo, meu irmão? Se inscreva agora. Estamos aí... Tem muita gente que assiste o episódio inteiro e não se inscreve no canal. Nos ajude, por A favor. gente tá doido pra chegar em né? 100 mil, né? Pra botar a plaquinha. Perto dos 70 estamos hoje, né? A gravação, acho que por aí. Então, a gente quer colocar a plaquinha aqui de lado. Não é pra gente se amostrar, como é dizer aqui no Nordeste, uma pessoa, né? Mas pra gente registrar que estamos aqui nessa luta da fé católica e que Espalhando mais os tesouros. pessoas estão interessadas e querem também lutar conosco. Então, curta esse vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para você receber a notificação dos vídeos, dos episódios, dos cortes. E eu quero também agradecer a Toda Tua Maria, que é nossa parceiraça desde o início do podcast, tá com a gente. Você já clica aí, aponta a câmera do seu celular pro QR Code da Toda Tua Maria, para que você vá lá no Instagram, já dá uma folheada lá para ver os produtos maravilhosos que eles têm. No link da bio você vai pro WhatsApp e vai dizer, eu quero lá os 10% de desconto da minha cadeia de consagração. Tem cadeia de consagração a Nossa Senhora, a São José, tem também pulseiras, correntes, enfim, todos e vários produtos para você viver bem a sua fé católica, a sua devoção à Nossa Senhora, e ela tá com a gente desde o início do podcast, né? Valeu, Toda Tua, muito obrigado pela parceria. E a gente tem o nosso QR Code aí para você poder também contribuir com a gente, né? Você pode apontar seu celular aqui para o QR Code e fazer a sua oferta de coração aí para ajudar a gente a levar os tesouros da fé católica adiante. É isso aí. Tiago, segundo não pôde estar com a gente hoje, né? Mandou um terceiro aqui, mandou o Guga, né? Mas mandou umas perguntinhas. Opa! Foi. Então, assim, essa aqui vou tentar imitar a segunda aqui, então. A boina dele aqui. A boina. Essa aqui eu achei primorosa. Eu queria que você dissertasse pra gente sobre isso aqui. Okay. Qual a diferença entre heresia, dúvida e ignorância nos Perfeito. assuntos aí da fé católica? Perfeito. Essa pergunta ela é pontual, né? As pessoas normalmente costumam confundir essas três coisas, né? Então... Se eu tô em dúvida, será que eu sou herege? Já porque bateu uma Exato. dúvida, né? Exato. E muitas vezes você é chamado de herege. Muitas vezes você é chamado de herege, né? Porque falta caridade, como a gente falou, né? Então, primeiro, a heresia, ela é como crime contra a fé, tá? Então, falando agora de forma mais técnica, né? A heresia, ela nada mais é do que a negação pertinaz de uma verdade de fé, tá? Então, vamos supor, nós três aqui somos católicos, somos batizados católicos, né? E imaginemos que Juninho chega em mim e ele diz o seguinte: Maria não foi preservada do pecado original. Herege. De imediato, Deus me livre, mas né? vamos continuar com mais. nós percebemos que Juninho, isso daqui é importante, Juninho diz heresia. Mas eu ainda não posso dizer que Juninho é herege, tá? Por quê? Porque se a heresia é uma negação pertinaz, isso pressupõe que Juninho foi ao menos alertado que aquilo é uma heresia, que está errado. Então eu, novamente, o dever de caridade, tenho que chegar em Juninho e dizer: não, Juninho, veja, Nossa Senhora, ela foi preservada do pecado original, é isso que a igreja ensina, é isso que a escritura atesta, é isso que a tradição nos mostra com o ensinamento dos santos padres, a repetição universal dos santos doutores, etc, etc, né? Além de ser um dogma de fé proclamado pelo magistério extraordinário da igreja. Então, você não pode, Juninho, como católico, dizer isso. Porque senão você vai estar caindo em heresia se você continuar. Porém,
Se Juninho ainda assim persistir, se eu não estiver enganado, o Código de Direito Canônico prevê até 2 avisos, né? Até 2 tentativas de tirar o herege em potencial do erro. Se ainda assim Juninho ele continuar insistindo naquela heresia, aí sim ele é declarado, pode-se dizer, herege, tá? Por quê? Porque há agora a negação pertinaz da verdade de fé. Então, Juninho, agora já atrelando com as outras duas, né? A dúvida e a ignorância. Juninho, já percebi, não está mais em ignorância, tá? Por que não está em ignorância? Porque alguém disse a ele que aquilo ali é errado, tá? Então, ele estaria em ignorância se ele não tivesse o conhecimento daquilo. A partir do momento que ele adquire o conhecimento daquilo, ignorância já não há. Há malícia, né? Há erro pertinaz, heresia, tá? E em relação à dúvida, bem, dúvida ela em si mesma não é má, né? Não é má. Tanto é que, se não fosse pelo poder da dúvida, muitos doutores não teriam discutido, né, teologicamente acerca de temas que hoje são, para nós, verdade de fé de fato, como a própria Imaculada Conceição, né? A Imaculada Conceição já foi muito discutida. Santo Tomás, doutor angélico, com o que a negou, né? Mas lembremos que na época ainda não era dogma de fé, tá? A dúvida, ela em si mesma não é má, tá? Agora, a partir do momento... E a dúvida implica certa ignorância, né? Então, se a ignorância é o não conhecimento acerca de alguma matéria de fé, a dúvida pressupõe que haja também uma certa ignorância naquilo que você tem dúvida, né? Agora, em si mesma não é má. Mas a partir do momento em que o sujeito quer pôr em dúvida certa doutrina, aqui já há o pecado da malícia, né? Então, aqui há certa maledicência. Então, a dúvida enquanto dúvida, para que os escrupulosos, né, não fiquem se descabelando em casa, você ter dúvida acerca de uma matéria de fé, isso em si mesmo não é mal. E você, obviamente, tem o dever de procurar. Novamente, batendo na tecla da boa formação, né? Não sejamos católicos de IBGE, pelo amor de Deus, né? Não sejam católicos de IBGE. Então, a dúvida em si não é má, né? A heresia é. Eu, como professor também, né? Eu sempre digo que a dúvida, ela instiga justamente você ir atrás do conhecimento. Né? Se você não tem dúvida de nada, você já sabe de tudo, né? Então, Sim. Quando tem a dúvida, você vai lá e vai Perfeito. atrás. Fazendo um link disso que você falou das heresias com a apologética, assim, como é que a gente poderia discutir, conversar com um herege ou alguém que fala, por exemplo, todas as religiões levam a Deus, Levam né? a Deus, né? Vamos separar a resposta em partes, né? Vamos ficar primeiro com a parte da discussão com o herege em si, né? Veja, não é, por mais que tenhamos o dever e caridade de instruir os nossos irmãos na verdade, não é com toda pessoa que se discute, tá? Ou seja, não é com todo herege que vale a discussão. Citei o exemplo do Tassos Licurgo, né? Que por ser pastor protestante no entendimento católico está em heresia, mas ele é um sujeito, pelo que vejo, absolutamente não somente preparado, é uma pessoa que entende aquilo que fala, mas é aparentemente uma pessoa honesta, né? Ou seja, isso pressupõe que o sujeito ele vai estar te ouvindo não porque ele quer te refutar, né? Não porque ele quer lacrar na internet, ganhar views, como inúmeros protestantes na internet, mas ele tá aberto à verdade. Ele quer defender aquilo que ele acredita e tá... Exatamente. E se de repente você conseguir convencê-lo, de repente ele se converte. Então, pessoas que estão abertas à verdade, que são preparadas, por favor, que são preparadas intelectualmente e são honestas, elas, de fato, você tem o dever de caridade de ajudá-las e discutir com elas, obviamente, de forma pacífica, né? De forma respeitosa, com caridade, né? É até interessante, obrigado, meu irmão, é até interessante, né, no meio de uma discussão com uma pessoa assim, intelectualmente preparada e honesta, você pegar certos pontos de concordância entre os dois, né? Então, Fulton Sheen, ele dizia que, na verdade, as pessoas odeiam aquilo que elas pensam que é a Igreja Católica. Não me recordo, agora fiquei na dúvida, não me recordo se foi Fulton Sheen ou se foi o São John Henry Newman, né? Mas as pessoas odeiam aquilo que elas pensam que é a Igreja, Eu já vi na maioria das Fulton vezes. Sheen falando, Fulton Sheen, né? É. Perfeito. Então, as pessoas odeiam aquilo que elas criaram ser a Igreja Católica.
Então, primeiramente, você tem que mostrar, é interessante que mostre aquilo que vocês concordam. Porque, por exemplo, se o protestante ele já parte, mas assim, cara, eu não consigo acreditar na adoração de imagens. Não, nós também não. Né? Nós também não. Vocês, por exemplo, não têm imagens, né, de parentes, de pessoas queridas e tal. Então você já faz de forma caridosa, mostrando que, opa, não é isso daqui. Vê como você também pensa como nós pensamos, né? Você também tem imagem de pessoas queridas. Você quer se lembrar dessas pessoas pro resto da sua vida. Nós também queremos nos lembrar daqueles que serviram a Deus. Fotos 3D, né? Nós temos, né? Fotos 3D, exatamente. Então você, com pessoas assim, você vai traçando pontos em comum e, obviamente, pela eloquência que é necessária e pela fundamentação, sobretudo bíblica, se conversa com um protestante, você vai mostrando para ela que, na verdade, a doutrina católica é, de fato, a doutrina correta no que diz respeito àquele ponto, né? Agora, se você discute com um sujeito despreparado, com um sujeito que ele é desonesto, né? Não tem discussão aqui. Nem adianta tentar, tá? Nem adianta tentar. Primeiro, porque se o cara é despreparado, você vai ter que ensinar ele primeiro. Ele não sabe nem o que exatamente a igreja diz. Então, você tem que ensinar para ele o que a igreja diz para depois ele se posicionar contra, né? Então, não tem discussão com pessoas que são despreparadas e com pessoas que são desonestas. Quanto à sua pergunta, a sua segunda pergunta, né? Em relação a todas as religiões levarem a Deus, né? Um pensamento aí absolutamente laicista, né? Pode-se dizer que é fruto da Revolução Francesa, né? Vejamos. Primeiramente, né? Deve-se entender que religião não é, tá? Não é uma espécie de terapia espiritual. Então, as pessoas pensam que a religião é somente aquilo que há entre Deus e o homem para ele se sentir bem, né? Ou seja, cada um se identifica com a religião que achar melhor, que se sentir bem, né? Problema, tá? Religião não é isso. Isso daí é terapia, né? Você pode trocar de terapeuta, você pode trocar de psicólogo, você pode trocar de namorada, do que for. Mas religião não é isso, tá? A religião e outra coisa, ontologicamente falando, tá? Isso aqui é próprio da religião, ela só pode ser una, tá? Se há um único Deus, só pode existir uma única religião. Por quê? Porque é próprio da religião, é da natureza da religião levar, né? Fazer essa ponte entre Deus e os homens. Então só pode existir uma. Por quê? Se estas várias pontes, estas várias religiões levam para caminhos absolutamente diferentes, você não pode admitir que elas estão confluindo para o mesmo fim, né? Alguém ainda poderia dizer, não, mas veja, são vários caminhos, mas eles procuram alcançar um mesmo ponto, alcançar um mesmo fim. Não funciona dessa forma na prática, né? Veja, vamos pegar novamente aqui o protestantismo. O próprio protestantismo não existe, ele não é uma realidade singular, né? A pluralidade de caminhos e de fins diferentes no protestantismo é imensa, tá? É imensa. Então, sei lá, pergunte para um batista se deve batizar crianças e a resposta dele vai ser diferente do, sei lá... Depende. Exato. Do anglicano. O anglicano batiza criança, o presbiteriano batiza criança. O neopentecostal, não. O batista, não, né? Inclusive saiu o censo, né, recentemente. Porque a religião protestante está crescendo com relação ao... Tá crescendo. Qual delas? Exato. Exatamente. O padre Júlio Maria de Lombardi, ele disse que o protestantismo... Vejam como ele era cirúrgico, né? Ele disse que o protestantismo é um parasita... São parasitas que ficam sugando o organismo da igreja, né? Então, os protestantismos não são uma coisa. São várias delas e são sempre negações. A igreja diz, Maria é imaculada. O protestantismo, não. Maria não é imaculada. Os santos intercedem. O protestante, não intercedem. Batizamos crianças. O protestante, não batizamos crianças. O protestantismo é uma contradoutrina. São contras-doutrinas. É isso que é o protestantismo, né? Então vejam que dentro de uma própria religião que se denomina cristã, você tem caminhos diferentes e que levam para fins diferentes. Agora, imaginemos isso em religiões não assumidamente cristãs, né? Por exemplo, sei lá, imaginemos isso, a Umbanda, né? A Umbanda, perdão, não é uma religião cristã. Pode acreditar em Jesus, pode rezar o Pai Nosso,
pode roubar os santos católicos e dizer que são os orixás dele e tal, não são cristãos, tá? Pegue, por exemplo, as religiões pagãs, né? Então, você tem aí caminhos que discordam entre si e que atingem fins diferentes. Isso daqui é uma coisa extremamente objetiva, tá? Porque o caminho que a igreja diz que deve ser seguido e que é o único caminho para se alcançar o fim, que é a eternidade, que é Deus, neste caminho, você seguindo necessariamente tem que admitir que o outro caminho não leva. Assim como nas religiões pagãs, também nestes mesmos caminhos nós discordamos de coisas que necessariamente conduzem ao fim, à última coisa, à eternidade. Então, estes caminhos, por mais que sejam diversos, não podem levar, por mais que diversos, ao mesmo fim, porque esses próprios caminhos se contradizem, né? Ou seja, eles dizem que o fim é outro. A própria noção de Deus e de eternidade é diferente entre uma religião e outra. Então, elas não podem ser apontamentos, setas para o mesmo caminho quando elas procuram um caminho diferente. Quando elas procuram um fim diferente a ser alçado. Até meio literal, né? O purgatório, por exemplo, né? No protestantismo não existe purgatório. Então, como é que o fim vai ser o mesmo nesse... Tiago, deixa eu só botar uma pitadinha. Não é polêmica não, né? Mas assim, só pra... E quando se fala às vezes em outras religiões, né? Sobretudo acho que mais religiões pré-cristãs e tal, de semente de verdade. Com a leitura que a gente deve fazer disso. O famoso semina verbi, né? De São Justino Mártir, né? Eu admito que a obra em específico que São Justino ele diz isso. Eu conheço, claro, a polêmica toda que gira em torno disso, mas a obra em específico que São Justino ele se utiliza do semina verbi, eu não a li, tá? Então, mas assim, o que sei é que São Justino primeiramente fala em relação às filosofias pagãs, né? Então, São Justino, quando fala que há sementes do verbo em certas filosofias dos pagãos, ele nada mais atesta aquilo que a igreja também reconhece, que, por exemplo, que existia semina verbi no pensamento de Aristóteles quanto à causa eficiente, que é Deus, né? Ou seja, no motor imóvel, que é Deus. É uma semente do verbo aí, quer dizer, Aristóteles pagão, que viveu antes de Cristo, que não conheceu a revelação dada ao povo judeu, já chegou ao conhecimento de uma causa primeira de todas as coisas, tá? Então, nesse sentido, semina verbi, ou seja, existem sementes do verbo que foram plantadas ali no pensamento de Platão, por mais que Platão não tenha alcançado a revelação e, portanto, a encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. No que diz respeito às sementes do verbo em outras religiões, né? Sobretudo religiões não cristãs, como, por exemplo, o islamismo, né? O judaísmo e etc., eu de fato precisaria, para responder com mais precisão, precisaria consultar se São Justino se referiu somente às filosofias ou se São Justino ele se referiu também às religiões, né? Então, para evitar dar alguma resposta errada, né? Ou falar algo que São Justino não disse, enfim, contradizer algum papa ou algo do tipo, eu realmente, quanto à religião especificamente, né, precisaria consultar. Beleza. Para provar que você acompanhou aqui o podcast até agora, tá conosco... Tô aqui com 2 professores de música aqui, então você vai digitar aí Lócrio, beleza? Meu Lócrio, amigo. que é um dos modos gregos, já que falamos aqui. Então, digita aí Lócrio, para provar que você tá aqui com a gente. Prestou atenção em tudo, né? Curte o vídeo, se inscreve no canal e compartilha o link. Tiago, a gente sempre tem um quadro aqui, como você já acompanhou o podcast, já conhece um pouquinho da dinâmica, não sei se pensou, eu espero que não, né? Não pensei. A gente tem aqui o segundo católico, que vai ser o terceiro católico que vai fazer às vezes, mas o quadro é o seguinte... A gente vai fazer algumas perguntinhas, você vai ter 1 segundo, ou seja, a primeira coisa que vier na mente para responder, beleza? Como eu não sou exatamente o segundo, aí você vai ter 2 segundos. Bom, bacana. Como tu tá sendo terceiro, era pra ser 3 segundos, né? Então vamos lá. Uma música. A Paz, de Roupa Nova. É uma versão da música Heal the World. Um livro. Pode ser a Bíblia? Abrir o primeiro. O segundo. O segundo, perfeito. É A Cidade de Deus, de Santo Agostinho. Show. Um filme. Tem que ser A Paixão de Cristo, não tem como. Muito citado aqui. Essa eu já sei a resposta, mas vamos lá. Um versículo. Caraca, como tem só 2 segundinhos, o prólogo de São João. Mas tem uma infinidade, assim, marcante mesmo. Mas... Um título mariano. Fátima. Um personagem bíblico. São João. Um santo. Santo Tomás. Um papa. São Pio X. Um lugar que conheceu e marcou sua vida.
a Igreja da Candelária. Agora eu não lembro se foi em Rio. Foi Rio de Janeiro isso, porque eu fui em São Paulo também, mas a da Candelária é no Rio. Um lugar que gostaria de conhecer e ainda não conheceu. Eu quero muito conhecer a Inglaterra. Porque eu sou músico, sou fã dos Beatles e tal. Eu quero conhecer lá. Acho que é o meu primeiro destino se um dia Deus me permitir. Massa demais. Legal demais. O segundo aqui, tu já foi em Lisieux, né? Tiago, Tem fala. que fazer a figurinha dele. Né? Já foi em Lisieux. Tiago, fique à vontade para usar o espaço aqui do Eclésia, falar um pouco sobre as suas redes sociais, né? Como é que o pessoal tem acesso à Sociedade de São Gregório Magno, Perfeito. aos cursos, né? Você já deu um spoilerzinho aqui no seu o cupom de desconto para quem quiser aproveitar o mote agora dessa aula que você deu pra gente aqui durante o podcast para poder se matricular na escola. Como é que faz? Com que frequência os cursos são liberados? Enfim, fique à vontade, olha para ali pra câmera e fala com a turma de casa aí. Bem, mais uma vez agradeço a oportunidade, né, de estar vindo aqui falar sobre meu trabalho, Juninho, Guga, tá? Muito bem, eu tenho um perfil, né, na internet, como foi conversado aqui um pouquinho já há alguns bons anos, né? Pelo menos uns 4, 5 anos mais ou menos. E neste perfil falo não somente sobre a doutrina da igreja, tá? Mas também sobre a teologia da história, a filosofia de Santo Tomás de Aquino, né? Que é a filosofia que tem primazia na igreja. E sempre alertando, sempre tirando dúvidas, né? Mas mostrando que é essencial para a formação do católico ter Santo Tomás como mestre, tá? E, obviamente, ter o conhecimento necessário para sempre saber responder aos desafios, né, que nós constantemente temos que enfrentar, seja dos protestantes, seja dos progressistas, das feministas, como foi comigo há um bom tempo, né? Mas, neste perfil, Tiago Lopes, né? Então, Tiago com 2 Os e underline Lopes. Devo agradecer também ao segundo, tá? Mesmo que o segundo não esteja aqui, porque, na verdade, quem ajudou a engrenar o meu perfil foi ele, né? Eu acabei não contando essa história, mas como vocês me permitiram falar um pouquinho aqui sobre o perfil, em 2023, né? O segundo, ele começou um quadro no perfil dele, ainda era Ecclesiam Catholic, né? O nome do perfil. Ele havia começado um quadro onde ele divulgava 10 perfis católicos que todo mundo deveria seguir, né? E eu acho que o segundo ou terceiro post desse quadro foi divulgando o meu perfil, né? Na época eu tinha, acho que 2.000 seguidores no máximo, né? Então, o segundo foi aí que eu conheci ele, né? Foi aí que a gente se tornou amigo. De lá até aqui, ele sempre tem me ajudado muito, assim, às vezes divulga as minhas coisas, né? As minhas publicações. Me fez o convite para vir aqui falar um pouquinho da sociedade, falar um pouquinho sobre a minha história, sobre o meu trabalho. Então, não poderia deixar de fazer aqui esse encerramento dando o meu muito obrigado, mesmo que ele não esteja aqui, né? Infelizmente, mas meu muito obrigado ao segundo por tudo que ele tem feito por mim, né? E quanto à sociedade, né? Reforço mais uma vez aqui o convite para que você entre para retribuir um pouco da gentileza, né, dos amigos aqui que me convidaram para o podcast, do segundo, do Juninho, do Guga. Estarei deixando com eles um link, já com um desconto, tá? Na descrição desse vídeo, para que você acesse todos os cursos da Sociedade de São Gregório Magno por 1 ano, tá? Vai ser o nosso plano anual. E você vai ter acesso a tudo, tá? Todos os benefícios e o valor da assinatura vai estar descontado. Então, se você quer aprender sobre a doutrina da igreja, a filosofia de Santo Tomás, a exegese bíblica católica com a interpretação dos papas, com a interpretação dos santos doutores, com a interpretação patrística, você vai encontrar cursos lá também. Se você quer aprofundar o seu conhecimento sobre a Mãe de Deus, eu mesmo estou ministrando um curso sobre Mariologia. Nós semanalmente subimos novas aulas, né? Então não é um curso simplesmente que a gente entrega prontinho e acabou, né? Nós o tempo inteiro estamos lá adicionando novas aulas ao curso. Vocês vão ter acesso também a um grupo com os professores para vocês tirarem dúvidas, tá? Sinto que no início da minha caminhada de fé, né, há anos atrás, eu senti um pouco dessa falta, né, de alguém que tivesse muito domínio para estar ali o tempo inteiro comigo. Então,
os alunos da sociedade, eles têm acesso a esse grupo, né, com os professores para tirar dúvidas, para interagir, tá? E, obviamente, caso você queira também se aprofundar nos idiomas clássicos, né, grego, gramática, lançaremos posteriormente um curso de latim também, você vai encontrar tudo isso na Sociedade São Gregório Magno, tá? Então, faço aqui o meu convite, estará na descrição desse vídeo, desse podcast, o link já com desconto para você fazer parte e se tornar o nosso aluno. Rapaz, eu vou encerrar da mesma forma que comecei, né? Assim, eu falei que conheci o seu perfil e fiquei surpreso de uma forma muito feliz, né? E mais uma vez a gente encerra aqui o podcast. Eu vou repetir dizendo que fiquei imensamente feliz e surpreso. Eu tô feliz que acho que a gente não atrapalhou ele. né? Deixou ele trazer o pela conteúdo, profundidade falar. dos conteúdos e deu pra ver que Muito tem bom. muito pano pra manga ainda, né? Então se prepare pra vir aqui mais vezes. Vamos de repente, pensar depois num tema específico pra gente abordar aqui. Claro, ser mais beleza? específico, né? Pra gente falar de Isso, aí tu teologia da mergulhar, história, pode exatamente. falar de uma reforma Mergulhar algum protestante, né? Algo assim. Mas Muito fico à bacana. disposição de vocês, né? A honra é toda minha, agradeço demais, tá? Sempre que quiserem me chamar, só dar um zap, né? Que eu venho sem dúvidas alguma. E é isso, né? Meu muito obrigado. Né? Meu muito obrigado gente mesmo. é que Continuem agradece. firmes. O melhor podcast que tem do Brasil. Aí. Quase chegando aí em 100 mil inscritos, né? Então, o que eu puder permitir. fazer pra ajudar, tá à tua disposição. Tamo junto. Valeu, Thiago. Obrigado. Não se esqueça de curtir o vídeo. Digita aí Lócrio, pra provar que você ficou correndo até o final aqui. Compartilha, se inscreve no canal e ativa a notificação, porque tem muito mais chegando aí. É isso, pessoal. Esse foi o Ecclesiacast. Esqueci como é? O seu podcast O seu católico, podcast. Não, esse é o começo. onde a fé... Onde a fé se encontra de fato com o conhecimento. Aí. É isso aí, gente. Deus abençoe. Até semana que vem. Valeu. Aí.